Fala, podcastadores! Tá começando mais um Pode Crer. Tá começando mais um Pode Diferente, Crer? né? Tá. Esse ambiente diferente aqui. Onde estamos, amigo? Ah, meu amigo, a gente tá no melhor lugar pra construção aqui de Vianópolis. Mineira Materiais para Construção. Estamos aqui. Hoje nós vamos começar essa entrevista aqui da Mineira. Exatamente. Que episódio é hoje? Hoje é o episódio 006. 006. Então a gente já tá aqui. Vamos aproveitar para fazer nossa propaganda para nossa empresa. Vamos, né? Estamos aqui. Fabrício, o bom é que a gente invadiu isso aqui. O Fabrício nem tá aqui. Ele nem tá aqui. Fabrício, estamos aqui, invadimos, estamos aqui para agradecer e para mais uma vez firmar essa parceria com o Pode Crer. Valeu toda a equipe da Mineira. É isso aí. Falando em obra, vamos falar de arquitetura. Arquitetura. Raquel, muito obrigado por estar aqui conosco também mais uma vez. Tamo junto, pode contar com a gente. Muito obrigado, Raquel. Tamo junto. Na mesma linhagem, Bolt Energia Solar. Valeu, meninos, tamo junto. É isso aí. E falando da Bolt, que tem os meninos lá que são noivos das meninas da Dandara. Dandara Shoes Store também conosco aqui. Muito obrigado, meninas. As meninas Fondê, Galeria Jazz da de Silvânia, firme com a gente. E é interessante a gente falar o seguinte: todas as empresas estão de novo aqui com a gente esse mês. Fecharam parceria novamente. Exatamente. Então, todos esses parceiros, muito obrigado. Valeu, Galeria Jazz. É isso aí, fecharam parceria. Tem mais um negócio, né? Temos mais um parceiro no Pode Crer. Mais um parceiro. Castros Contabilidade e Certificadora Digital. Muito obrigado por também acreditar na gente, meu amigo. A gente tá com a equipe. Tamo um nojo, Senhora. Castro. Sejam muito bem-vindos ao nosso time. A gente espera que a gente agregue da mesma maneira que vocês estão agregando pra gente, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, Débora, Dali, toda a equipe da Castros Contabilidade. Não é isso, parceiro? É isso, e a gente esqueceu uma paradinha, né? O quê? Eu sou o Pedro. E eu sou o Nelson Neto. E fiquem agora com o episódio 006. Valeu! Um mês pode crer. Outubro é um mês que tem uma data significativa, né? É um feriado muito importante, gosto muito, vai dar numa terça-feira. Exatamente. É o feriado do dia 12 de outubro, né? Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. E hoje o nosso convidado pegou o link. Pegou? Pegou. E quando a gente abriu enquete duas vezes no Instagram. A gente vai fazer isso todo mês, né? Isso. E, gente, desse mês eu vou até colocar as mensagens que o povo mandou. Foi tipo assim, 90% de todo mundo que falou. Estourado. Foi assim, esse ilustre convidado aqui, que está na nossa frente, que todo mundo já sabe, que já está no link. Estamos aqui com o nosso Padre Sérgio. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Padre Sérgio. É um prazer receber o senhor aqui no Pode Crer. Bom, eu agradeço o convite. Desculpa pela demora em estar aqui com vocês, mas chegou a hora, né? Tudo tem sua hora. E chegou no mês bonito, mês de outubro, que traz consigo a primavera, tem o nosso dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Mas agradeço o convite, especialmente pela iniciativa que vocês hoje estão fazendo na cidade. É uma maneira bonita de se comunicar, usando os recursos que vocês têm. E, gente, eles não têm muito recurso, não. Obrigado, prestígio. Mas eles conseguem fazer milagres com a aparelhagem que eles têm aqui. Isso aí. Mas logo, né? Isso é o começo. E todo começo é assim. No começo é meio complicado, meio difícil, mas vai se aprendendo o caminho das pedras e, consequentemente, mais tarde, né? Se Deus quiser. Sabe aí uma TV, tem que arrumar um nome também, né? TV, rádio. Web rádio. Alguma coisa nesse. Vamos começar devagarzinho. E eu estou aí para responder algumas perguntas. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Pronto. Exatamente. Ótimo. Começando então, o senhor é católico, né? Desde criancinha. É mesmo? Nasceu na igreja católica? Claro, sempre. Né? Desde criança. Mineiro, geralmente todos os mineiros são católicos raízes. Que local de Minas? Sou de Patrocínio, terra do café. Falando nisso, não tá afim de um patrocínio? Patrocínio Paróquia São José. Pensei que se fosse me chamar para tomar um café. Acho que é melhor, mais gostoso. Não, a igreja vive de caridade, a gente tem que correr atrás, né? Então, vocês correm atrás dos seus e eu corro atrás dos nossos. Dá certo. E o senhor corre muito bem, que um ano de pandemia, a igreja é firme, forte, um bom administrador, né?
Bom gestor. Bom gestor. É o famoso ditado, né, Nelson? Ganhe primeiro para depois gastar. A pandemia ajudou a gente a entender isso, que essas correrias do dia a dia, elas, infelizmente, né, por mais que você corre, infelizmente ela está mostrando que um caixão é o seu lugar final. Para nós católicos ali é o começo da vida eterna. Mas pelo menos foi bom. O pai ficar mais dentro de casa, a esposa com os filhos, aquela fusaca toda. Essa é uma das belezas, se podemos dizer, que a pandemia está deixando, né? Mostrar que correria para lá e para cá, se escondendo fora de casa e dentro de casa, muitas divisões, brigas, etc. Foi bom para parar algumas arestas, né? Foi bom para o pai ver o filho estudando, foi bom para o pai ver a filha com quem anda, foi bom para a mãe saber um pouco mais, né, sobre o marido, que geralmente sai cedo, só volta de noite, e muitas vezes, né, se vê em poucos momentos, porque a pessoa fica cansada também. Então, teve gente que chegava em casa às 8 horas da noite, dormia 10 no máximo, para acordar às 5 da manhã. Que vida de familiar existe numa casa assim, né? Então, é ganhar primeiro para depois gastar. Exato. E o nosso povo, né, graças a Deus, é um povo bom. Diga de passagem, a gente, todas as vezes que precisou, acionei algumas pessoas e conseguimos sanar algumas necessidades urgentes, né? Com relação à parte interna, parte dentro da igreja, foi tudo tranquilo. A gente não gastou mais do que ganhou. E o povo continuou, a grande maioria que participa com a gente, né, continuou participando também, ativamente. E as pessoas que são dizimistas, que colaboram com a igreja, continuaram. Então, essa foi a maneira também que a gente usou. Dentro de casa está tudo tranquilo, vamos ajudar os de fora. Então, quando apertava algumas coisas, eu sempre convidei, intimei, liguei, cobrei, e a resposta vinha. E com isso, algumas famílias foram ajudadas através da nossa igreja, não só pessoas de Vianópolis, mas também de fora, né? Então, pelo menos isso foi possível fazer. Sim. Voltando, o senhor falando da família, a gente falando aqui da sua infância dentro da igreja. Então, o senhor sempre foi presente, sempre dentro da igreja católica. E o desejo de ser padre, como é que é isso? Isso é igual dar vontade para melancia e passa? Não, né, cara? Besta. A palavra desejo, vamos tomar por sentir, né? Porque desejo dá e passa. Mas quando você sente, esse sentimento ele vai crescendo, vai desenvolvendo, você vai amadurecendo, você vai aprofundando, então é diferente, né? Eu desejei hoje ser Janequine, não. Mas aí já não... não ajuda, né? Mas eu acredito que dentro desse mundo aí de estética eu não tô tão não, assim, né? É o bonitão que vos fala. Exatamente. A autoestima é tudo. Sempre. A minha mãe, como a mãe de vocês aqui, e muitos que estão nos vendo e ouvindo, colocou a gente na catequese. Na catequese a gente foi para o grupo de jovem. Antes do grupo de jovem eu fiquei coroinha. Depois virei acólito. Depois participei do grupo de jovens. Jovens Unidos em Cristo, JUC. Essa época aí dos anos 80 e alguma coisa, né? E depois fazendo a experiência vocacional, que até hoje funciona assim. Porque é todo um processo, né? Bem longo. Esse sentimento surgiu com qual idade? Bom, mais ou menos com 16 a 17 anos. Não foi assim tão... Eu era bonitão que vos fala, né? Não pensou em entrar na faculdade, não? A princípio, eu não pensei em ser padre, não. Até então, como muitos adolescentes, com 16, 15 anos, eu terminei o ensino médio cedo, com 16 anos. Precoce. Precoce não, dentro das normas, das técnicas, eu né? demorei um ano a mais. Pois é. Foi com 17 anos que eu acabei. Perdeu para mim de novo, tchau. E eu fiz vestibular para a UNB, para fazer psicologia, e passei. Por que UNB?
E não perto de Minas lá? Minas? Não, é porque eu morava em Brasília, na época do êxodo que vem de Minas Gerais. Tá. Tem que sair para conquistar outros ares. Família simples tem que correr atrás. Você não é lá de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Você não é lá da Ponte Funda? Eu sou daqui mesmo. Então, assim, esse privilégio de ficar na cidade de origem, não tive porque minha mãe e meu pai foram para outras quebradas. Então, Filho junto. único? Não, somos em 3. Eu sou o mais velho, tenho uma irmã e um caçulinha da mamãe. Eu também fiz a prova da ESA para ser sargento de carreira do Exército. Tá explicado. Muita coisa. Muita coisa. Mas a psicologia Passei. deu certo? Não deu nenhum nem outro. Fui pro seminário ser padre. Decidi assim, não foi por impulso, mas chega uma hora que você tem que falar o sim, tem que escolher o caminho. E muitos jovens hoje, eles têm medo de tomar essa decisão, de dar esse passo, ficam protocolando, ficam, sabe, deixando, e quando vê, tá igual o Pedro, 30 anos dentro de casa. 26. Então, chega uma hora que você fala assim, tem que ir, vamos ver o que dá. Falei, se eu não der certo, vestibular existe. Tô novo, vou fazer outras coisas. Aí fui fazer 2 encontros vocacionais. Lá em Brasília. Em Brasília. E deu certo. Lá em Brasília, o senhor frequentava uma igreja? Existia uma influência, assim, do meio para que o senhor entrasse no seminário? Como é que foi? Em Brasília, nós fomos depois, a história é um pouco mais complexa. A gente mudou depois para Cristalina, que é aqui mais perto, né, de nós. E lá na fazenda. Até hoje minha mãe mora na roça lá. Nós temos uma fazenda. Nós não, ela tem, né? O velho bateu as botas, faleceu. Ela não quis deixar, continua. Tem 70 anos, está até hoje. Essa vidinha que tem aqui na cidade, esse povo nosso aqui, da roça nossa aqui, né? Essa turminha aqui no Lago Leite, é leite de manhã, leite de tarde, aí não visita os parentes, porque tem a tal das vacas. Das vacas. Aí é uma complicação. Minha mãe é o mesmo esquema. E vai tirar isso dela, não tem jeito. Não dá, tá enraizado. Não sai. Aí em Brasília o negócio não deu certo, aí vendeu o que tinha, comprou essas fazendas lá. Aí tá lá até hoje nelas. Aí lá tinha um padre, já morreu, o padre José Bossato. Esse era um cabra que eu admirava muito. Foi que me levou para ser coroinha, depois no grupo de jovem e tal. Beleza. Aí eu fiz essa experiência do retiro vocacional, gostei da parada. Tinham outros amigos também que eram coroinhas, tipo assim, a gente fechou um pacote, quase deu um Fusca. E fomos fazer a experiência. Esse só eu fiquei. O senhor da puta me abandonar. Dentro do seminário existe uma desistência muito grande, né? Você é livre, né? Não é porque você foi para o seminário que você vai ser padre. Tem Como todo um processo depois. Tem um período de 1 ano? Tem, chama propedêutico. Propedêutico. Na minha época não tinha. Na minha época era diferente. Hoje faz essa experiência chamada propedêutico. Independentemente se você tem curso superior ou não, você tem que fazer esse 1 ano de conhecimento. É você conhecer o que é e como você é dentro desse conhecimento. O que você encaixa, o que encaixa lá que você topa dar sequência, topa ir adiante, né? E essa experiência é boa. Na minha não, já foi direto na porrada. Vamos embora. Já vamos fazer filosofia. E aí o senhor teve que fazer, como é que é? Na sua época também tinha que ter 2 cursos superiores? Até hoje tem. São 2 cursos superiores. Filosofia e teologia. Né? Não tem como cascar fora desses 2. Tem gente que faz engenharia, você fez comunicação, né? Publicidade, propaganda. Mesmo assim, quem tem curso superior faz uma teologia, tem que fazer os 4 anos de teologia. Algumas matérias que você tem, né? Aí você faz a filosofia meio que fragmentada, né? Você faz a teologia, mas faz algumas aulas, fica mais puxado. Você tem 5 disciplinas, 6 disciplinas, pega mais 2 da filosofia, 3, 4, o cara se lasca. E aí o senhor fazia faculdade... Dentro do seminário, né? Seminário. Dentro do seminário em Brasília, né? Chamada Nossa Senhora de Fátima, até hoje existe. Sim. Quanto tempo de seminário? 8 anos.
8 anos. Hoje ainda é 8 anos ou é 10? Hoje são 8. 8. Os estudos são 8, né? O propedêutico, mais 3 de filosofia e 4 de teologia. Por ser 8 anos, a gente pode fazer um comparativo de que medicina e sacerdote. O médico cuida do corpo, a missão do padre seria cuidar da alma, podemos dizer assim? Bom, eu não tenho pretensões a tanto, sabe? Essas nomenclaturas antigas, elas são bonitas, mas hoje elas precisam ser revistas, né? Hoje cada um tem que cuidar de si, né? Eu não quero ter essa incumbência de cuidar da sua alma. Eu quero te ajudar a não perdê-la, né? Poderia então falar que a missão é essa? Minha missão é ser sempre, o padre sempre é alguém que vai incomodar um bocado de alguém. Porque a nossa função é ver alguma coisa que não está funcionando, seja ela subjetiva, seja ela coletiva, comunitária, e fazer o nosso papel de anunciar, cuidar e denunciar. Eu não sou só para anunciar. Eu tenho que denunciar algumas coisas. Eu tenho que falar para você, meu irmão, acorda aí, outro parceiro seu irmão também está passando dificuldade. Você está roubando o que é dele. Está entendendo? Eu tenho que ajudar você. Muitas vezes essa voz na consciência, já que hoje se fala tanto, né, de cuidar de si, mas muitas vezes esse cuidar de si me torna um pouco egoísta, que eu não percebo o outro. Então, Jesus veio para a gente, não veio só para mim ou só para você, veio para nós todos. Mas tem gente que vira e mexe e esquece disso, aí entra a gente. Na minha concepção, assim, eu acredito que a igreja ela vai se moldando no tempo, porque se a gente voltar lá na Idade Média, pegar o feudalismo, a gente vê a nobreza, o clero e o povo. E aí a igreja ela O clero em cima, né? O clero em cima, nessa hierarquia. Então, trazendo aquela igreja, o clero daquela igreja para a igreja de hoje, a gente vê uma mudança muito drástica de como que era o funcionamento até político daquela situação. Eu diria, então, que poderia ser um aprimoramento da religião de lá para cá, como as pessoas viam, não de Deus, das pessoas. Atrapalhar você já atrapalhando, o mal nosso hoje é fazer uma leitura do passado usando o óculos de hoje. Se você faz uma leitura da igreja na Idade Média com óculos de 2021... Impossível. Você comete erros, e isso aí a gente tem alguns conflitos com professores, com algumas escolas, né? A história não veio para bagunçar a vida da gente, veio para ensinar a gente. Sim. Mas assim, se você pega o óculos de hoje, nós estamos hoje dia 1º de outubro de 2021. Se você pegar o óculos de hoje, quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, é diferente. É uma realidade diferente. Vocês eram menores, existiam outras pessoas, né? O pai da sua esposa, né? O seu sogro, a sua sogra moravam aqui, hoje estão lá no Tocantins, se não estiver no Pará, ou no Amazonas, ou lá na Guiana Francesa. Vai só subindo. A turma vai só subindo. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, sabe? Não colocar tudo no pacote. Se você pega essa escola antiga, a igreja nossa antiga, os maiores pensamentos, os maiores intelectuais nossos estão ali. Nessa turma que a galera falava que era o alto clero, que era a galera que tinha dinheiro. Não, se você pega o Santo Agostinho, se você pega os físicos, a física nasceu com o padre, a química também, né? A cerveja também nasceu com... Então... Nós temos conceitos antiguíssimos que até hoje são atualíssimos por causa de pessoas que estavam nessa época aí, tinham seus conflitos. Hoje, eu sou padre de geração 2000, né? 2021 já. Então, essa geração 2000 eu vou levar por muitos anos, mas eu não posso ficar lá no ano 2000 mais. Passou. Eu sou daquela época que a gente tinha medo. A gente não, algumas pessoas tinham medo. Creio eu que em Vianópolis, mais ainda, o povo é mais tradicional, no sentido de ser muito tranquilo com essas teorias de fim de mundo, mas deve ter causado um medinho aqui naquela questão, 1000 passará, 2000 não chegará. Né? O Big Bang, aquele negócio todo. Porque isso aconteceu lá em Goiânia. Pessoas que achavam que o mundo ia acabar no ano 2000. Então, antigamente, nós tínhamos, e temos até hoje, pelos seus escritos, né, esses ilustres.
Hoje o padre é um faz-tudo. É uma outra coisa boa que a pandemia trouxe. Eu até fazia eu participei da formação do clero nosso, virtual, com um bispo lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esqueci o nome do bispo agora. E eu dizia lá na formação, foi um dia todo, né, virtual, que a pandemia veio mostrar que o padre é o padre de ficar para confissão, para visitar o doente, para rezar a missa, fazer os sacramentos. Esse é o padre. Agora eu sou padre, psicólogo, engenheiro, arquiteto, pedreiro, eletricista, né? Que mais? Tem mais coisa aí. Ah, certeza. Pintor, né? Festeiro. Assume várias funções. Um pacote completo de muitas coisas. E o salário, ó. Mas essa questão que eu falei da linha do tempo, não foi querendo olhar com o binóculo de hoje, não. É que o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Para quem vivia lá naquela época, a igreja era perfeita daquela forma. E hoje, a gente poderia falar que a igreja é perfeita da nossa forma? Ou ainda tem algo a melhorar? Bom, a perfeição, Pedro, só existe lá no céu. Uhum. Nós estamos em contínuo processo de busca de sermos pessoas melhores. Para buscar a perfeição de Deus. A perfeição de Deus deixa para Ele. Uhum. Porque senão a gente pega o Deus nosso e fala que a perfeição de Deus é de acordo com os meus princípios. Aí tem uma confusão. Mas assim, a igreja ela está sempre em constante movimento, como uma sociedade. Então não dá para a gente hoje achar que está bom. Não, porque hoje ainda tem pobre, tem gente passando dificuldade, tem miséria nesse país, tem miséria em outros países, tem muitas pessoas lá fora e aqui no Brasil que não foram completamente abandonadas por causa da nossa presença, da presença da igreja. Quando eu falo nossa, não é do padre, nossa, dos católicos em geral. Né? A gente não pode parar e achar que tudo está bom. Não. Eu tenho essa formiguinha da inquietação. Não consigo ficar quieto por muito tempo. Uhum. Embora a pandemia me ajudou a ficar mais calmo, mais tranquilão, porque não tem que ficar inventando modo para poder fazer as coisas. Né? Nós já fizemos muito. Graças a Deus, esses 10 anos aqui foram fantásticos, estão sendo fantásticos. Tem muita coisa construída, tem muita estrutura física, templos que vão ficar aí para longos anos, né? Mas antes disso tem muita estrutura de aconchego, de acolhida, tem muita gente restabelecida, teve muita gente que voltou para a igreja. Né? A pandemia trouxe algumas pessoas feridas, nós estamos aí tentando ajudar a curá-las. Isso não é da noite para o dia, isso são doses homeopáticas, né? É devagarzinho, né? É uma ferida por vez, é um passo por vez. Então, hoje dá para dizer assim, nós estamos tentando fazer o que Jesus mandou. Pronto nunca, porque o ser humano, né, hoje você resolve um problema, amanhã tem 2 na sua porta. E nesse aspecto, o sacerdote, qual que é a parte mais difícil e qual que é a parte mais fácil, se existe uma parte fácil em ser sacerdote? Bom, difícil, creio eu, que são as doenças graves, que a gente vê o sofrimento e não tem como ajudar, tirar da pessoa aquela dor. Um câncer, por exemplo, né? Essa é uma parte difícil, é você acompanhar um sofrimento que sabe que ele vai ter um fim trágico. E aí você tem não só o doente, o paciente, mas tem sua família. Uhum. Então, como você tentar fazer com aquele que sofre e com aquele que estão sofrendo com o sofrimento dele, um caminho onde a gente não pode ser hipócrita em falar que aquilo é coisa de Deus, a gente não pode mentir, falar que vai acontecer um milagre, né? Como se o milagre dependesse do padre. Então, essa é uma parte difícil, é lidar um pouco com a dor. Porque essa dor aí não tem assim, remédio, você não compra em farmácia. Uhum. A gente acredita no milagre, no poder da oração, da cura. Mas tem hora que o câncer ganha. Então, essa é uma parte difícil que eu tenho comigo. Outra parte difícil também que eu tenho comigo é defunto. Eu não sou muito fã de defunto. Né? Não tenho... Para fazer essas celebrações de corpo presente, eu falo para vocês, aquilo ali é uma doação que realmente me suga muitas forças.
Não é medo do defunto. É igualzinho, é como falar para uma assembleia de pessoas que estão fragilizadas, quebradas. Como falar para um grupo assim? Uhum. Você tem que medir bem as palavras, você tem que saber o que você vai falar, porque também é nessa hora que a gente evangeliza um bocado, é nessa hora que a gente também faz alguns acordarem para a vida. Então, você tem a família que sofre a dor da perda, você tem a morte, que de repente é uma morte tão violenta, né? Não vou falar banal, mas a pessoa morreu de graça, praticamente. Uhum. Então, eu tenho outras pessoas que estão na mesma idade, por exemplo, eu tenho que falar, se vocês não caírem a ficha, é aqui que é o seu lugar, daqui uns dias. Então, essa é uma situação que é meio complicada para a gente. Eu falo para a gente porque outros padres que eu compartilho também sofrem das mesmas angústias, né? Uhum. Mas o Espírito Santo existe, é nessa hora que ele age, é nessa hora que ele se mostra presente, né? Que as palavras não são minhas. E a parte boa é celebrar a missa. Eu falo para vocês, de que eu deixar de sentir, né, prazer, alegria em celebrar a Santa Missa, eu largo essa batina. Creio eu que, assim, batizado, por exemplo, tem criança demais, é muita barulheira, já ficando velho, nossa senhora da Badia, né? Graças a Deus agora eu tenho 2 diáconos, antes já tinha um, que é o Jurandir, então já tem um par de anos aí que eu não faço batizado. Se acontecer de nenhum dos 3 puderem, ou eu mudo a data, ou eu tenho que fazer esse batizado, né? Mas faço, tranquilidade. Casamento também, né? Eu agora me dou o luxo de ter 2 diáconos, comigo 3. Então, os casamentos vindouros, para não acontecer de ter ciúme, a gente vai fazer o sorteio. O sorteio é ao vivo, online. Vai casar o fulano e Beltrano. Faz o sorteio, pega o papelinho, é o fulano. Democrático. Não porque eu não posso também... eu não posso assumir tudo. Porque quem vai casar tem que entender que o diácono, esse é o papel dele. Ele tem que fazer isso, né? Mas a missa não, a missa é o padre, não tem missa sem padre. Então, no dia que eu tiver que sair daqui para ir rezar lá 2 horas da tarde, na Santa Bárbara, por exemplo, numa quarta-feira, um sol quente do cacete, e falar, nossa, não quero ir não vou não. Aí não, eu posso largar. Aí não, aí já perdeu a essência. Já perdeu a essência da coisa, entendeu? O senhor conhece algum padre que depois de alguns anos largou? Vários. Eu conheço. Vários. Alguns largaram por não ter sido assistidos, ou seja, existe o cuidar e o deixar ser cuidado, né? A vida é muito isso, viu, gente? É o cuidar e deixar ser cuidado. Porque não adianta eu querer cuidar de você se você não se permite também querer ser cuidado. Como também existe o querendo cuidar e não tem quem me dá, entendeu? Então, alguns são nessa mesma linha, assim, nesses 2 pensamentos aí. Uns que precisavam ser cuidados e, infelizmente, a gente não teve essa sensibilidade, deixou, aí vem o resultado final, que é o desistir. E aqueles que não deixaram ser cuidados. Não deixou que a gente chegasse até eles, não permitiu que a gente fosse até eles para fazer... ou encaminhar para alguns tratamentos, para algumas outras questões que nós temos como tentar ajudar, né? Então, teve uns, e a vida é um pouco isso também, viu, turminha? Graças a Deus, digo, definitivo é só a morte. Como diz o Larry, Padre Sérgio, todos nós vamos morrer um dia. Sim, Larry. Não! Todo Gente, dia. Você tá esperando por essa, não? Sinto muito lhe informar. Esse é o Larry, o gaúcho nosso. Um abraço, Larry. E ele sempre, na beira do rio, lá num silêncio, tentando pegar uns peixes, ele solta uma dessas. Do nada. Então, creio eu que definitivo é só isso. Né? Mas, no mais, a gente tem que estar sempre se alimentando, se motivando, se refazendo. Tá entendendo? Porque senão é na profissão, qualquer ela que seja. Se você não se manter atualizado, não se manter motivado, Existem os problemas, tem as dificuldades, mas também tem as vitórias, tem muita coisa bonita aí. Então, sim.
né? Mas alguns desistem por causa disso. Não se permitem. E outros que encontram outro amor. E eu perguntar mais ou menos nesse sentido. O senhor conhece também nesse grupo que saiu, largou a batina e constituiu alguma família? Assim? Tem, a maioria constitui. Uhum. Mas nem todos saem por causa de mulher. Sim. Nem todos. Uhum. É uma das causas. Uma situação, né, não quer dizer que leva a outra. Uhum. Né? Não tem essa... Não é uma máxima verdadeira. Sim. Porque teve padre que saiu, foi fazer outras coisas, depois se envolveu. Uhum. Então não é por causa de um rabo de saia, O senhor começou com 16 anos. Até então, o senhor nunca tinha pensado no matrimônio? Não, Pedro, eu namorei. Ah, é? Porque tive namorada Eu ia bonita. perguntar isso aqui agora, porque muitas das profissões a gente tem que abdicar de algumas coisas. E na vida celibática... Celibatária. Batária. Celibatária. Celibatária. Isso. Aí, vai me perdoando aí. Essa é a função do padre. Porque o senhor abdicou de várias outras coisas para se dedicar a isso. Nelson, eu não abdiquei de muitas coisas não, meu camarada. Não? Não precisa citar o nome da pessoa, mas o término, ela assim, chorou? Chorou porque eu acho que a gente ia dar um casamento bonito. Isso era lá em Goiânia? Não, lá em Cristalina. Ah, sim. Até hoje, vira e mexe, meu irmão fala, mas se você tivesse casado com aquela gaúcha, hein? Gaúcha? E rica. Era bonita? Rica? E rica? Na época era rica, Nossa, imagina pode ser. hoje. Nossa. Tenho vontade de voltar lá e falar, você não quer voltar? Não, mas brincadeiras à parte, se você for colocar na balança o que você vai deixar de ser, que garante que você vai ser? Uhum. É verdade. Eu não tinha nada em mãos. A única coisa que eu tinha era um vestibular e um concurso. E minha família. Uhum. Então eu não tinha pretensões. Não. Esse namoro o senhor largou para entrar? Largou bem antes. Ah, foi antes. Não teve nada a ver com o seminário? Não, nada a ver, não. Ah, sim. por quê, hein? Esse aí só eu e ela que sabemos. Foi traição? Não, necessariamente naquela época a gente era mais juizado, sabe? Os namoros eram mais firmes pra casar. Namoro pra casar Só mesmo. pegava na mão? Não, a gente dava uns beijinhos também. Dá um beijinho. Tinha as festinhas de barraca de igreja. É excelente lugar. Exatamente. Muitos relacionamentos começaram Nas nossas Você festas de beber na festa igreja. de barraca? Não, eu não. Você não era da igreja. O meu não foi. Apesar de eu ser muito da igreja, não foi. Não, mas quando na minha infância não era tão da igreja, mas eu sempre ia. Na festa de barraca, Quem não ia? Você não ia por causa da igreja, né? Eu ia mais pra dar uns tiros de espingarda naqueles Isso, trem, excelente. jogar totó lá Tudo em que cima. Deus ensinou. Lindo. Bonitão. Fazer, mas entrando nessa questão, depois que o senhor abdicou desse namoro e tal, Não, eu não fui pro seminário por causa que eu briguei com o namoro, não, seu Zé. Não, depois, mas tipo assim, Não. entrou no seminário, formação, Depois entra outros esquemas, já sentiu, Eu já fui pro seminário parou. com 18 anos, cara. Então teve todo um processo aí, Uhum. entendeu? Mas depois disso tudo, já parou pra pensar assim, se a vontade de ter uma família, nunca o senhor cogitou isso? Nelson, é uma bela pergunta, mas eu tenho uma família maior. Uhum. Como diz Jesus, se deixa pai e mãe, você vai ter outra família grande. Uhum. Tem dia que dá vontade de meter o pé na bunda dos seis? Tem. Tem dia que tá mandando de vontade de tomar naquele lugar da rapadura, lá em cima, com cauticana? Já mandou, manda, às vezes. O seu já mandei várias vezes. Mesmo? Ai, que bacana. Tudo Fala, em dobro pro senhor. É verdade. Né? A Ana Luísa também na época foi coroinha, não foi com o Padre Sérgio, não. Os dois já foram coroinha? O Pedro a foi. Cole. O Pedro foi. A Ana Luísa foi antes. Foi, Ana? Você tá velha aí. Mas na época ela tinha um cabelo todo enrolado, era desse Era tamanho. mesmo. Não, você chegou a ser coroinha comigo, eu lembro. Foi não? Então tá bom. Padre Sérgio, nessas questões Quem aí, deu, Playboy? que às vezes dá vontade de fazer isso e tudo. O senhor alguma vez já questionou a existência de Deus? De Deus, não. Mas já questionou uma coisa dentro da Bíblia? Também não. Nunca, Já nadinha. questionei o que as pessoas escrevem ou falam sobre. É diferente. E dos entendendo? ensinamentos de Jesus, qual que é o mais difícil? Vou falar o meu, porque, tipo assim, a primeira vez que eu escutei perdoar 70 vezes 7, eu falei, porra! 70 vezes 7?
Mas é uma matemática simples, é sempre. É sempre. Então não tem choro. O senhor, qual que é o mais difícil? Se tem o mais difícil, Bom, falar assim, porra, Deus, Bom, primeiro que eu não vou falar porra, Deus, né? não vai não. Não, vou Vira não. e mexe, eu falo, ele ri, ele ri. Tá só anotando lá em cima. Ele vai te mandar a conta. Ai, eu quero falar sobre isso. Eu tô achando gostoso o papel de parede do Padre Justiceiro. É justiceiro. A justiça tarda, mas não falha. Olha aí. Cristão. É bem do padre. Super. A justiça tarda, mas não falha. Uma hora ela chega. Mas assim, a dificuldade que eu tenho maior mesmo, né, é sempre amar o próximo. Quem inventar outra moda? Porque se eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de acolher, eu tenho dificuldade de ajudar, eu tenho dificuldade, tá vendo? É tudo, né? Então é todo dia uma luta para eu tentar amar mais. Amar mais. E não é fácil. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente empata, tem dia que a gente perde. Nem Jesus agradou todo mundo. Sim. O que o senhor falou de Deus estar lá anotando. Como é que o senhor acha que vai ser quando morrer? Morreu, tum, e aí? Bom, ninguém nunca foi para voltar para Menino, eu dizer, morro de bom, medo disso. Olha. Mas chegando agora dia 2, dia de finados, né? Creio eu que a gente, como diz Jesus, nós seremos julgados pelos nossos atos. Mesmo se confessou aqui embaixo, Não, aqui embaixo está dizendo ele, né? Os pecados que foram perdoados serão perdoados também. Os que não forem, está enrolado. um telão não vai ter, não? senhor? Não vai ter lá aquela... Tipo aqueles negócios de 15 anos, de Isso. casamento. Passa aquele vidinho da sua vida. Isso. Não. Eu gosto muito daquela música antiga do Léo Couto e Robertinho. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar, né? Eu acho que essa é a conversa mais difícil Nossa. Eu falo com muita vontade. que alguns de nós teremos. Algum? Porque... Falando nisso, o que é o inferno pro senhor? Vamos falar no céu primeiro. Eu não quero falar de inferno. Menino, Eu não quero minha ir pra curiosidade lá. tá lá. Então você tem dúvida, você vai agora ou vai depois. Não é, Escolhe. hoje eu tô com compromisso, não certo. tô podendo. Mas as nossas atitudes aqui é que nos põe lá. E o amar a próximo, como a mim mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, essa é a passagem nossa. É o que leva a gente, entendeu? A tentativa, o senhor acha que tem mais valor do que a ação em si? Por exemplo, eu tô tentando amar. Deus valoriza isso, o senhor acha? Não. Ah, não? Sabe por quê? Porque você não faz de conta que come, você tem que comer para se alimentar, para ficar forte. Não adianta tentar fazer uma coisa e não fazer. De intenção, o inferno está cheio. As nossas tentativas frustradas são diferentes, Pedro. É porque a gente desanima. Porque você fica olhando para a pessoa, dá uma chance para a pessoa, quer ajudar a pessoa, mas ela, como eu falei, não quer ser cuidada, não quer ser ajudada, não quer... Então, isso deixa a gente, né, meio down, meio, né, deprê, dá vontade de ir lá esganar. Mas você não pode pegar a pessoa e falar, cabeçudo, você vai cair aqui, você vai morrer, trem, você vai judiar de você e vai judiar de outras pessoas com esse ato, com essas atitudes. Então, creio eu que a gente tem que aprender um pouco com isso, sabe? Não deixar que a intenção fique só na intenção. Vamos lá pro inferno agora. Não, você vai. Eu tô lutando para não ir para lá faz muitos anos, viu? Tem gente que tem uma teoria de que o inferno é aqui. O senhor acha que faz sentido isso? Totalmente. É mesmo? Aqui e agora. Mas, então, existe uma possibilidade de que o Então arrebatamento já deu ruim foi? do senhor também, aí. Não, se o inferno existe aqui e agora, ele é real no sentido de que eu posso ser o inferno para mim mesmo, como também eu posso ser o inferno na vida do outro. A gente pensa que o inferno é um lugar final. Para aquele lugar lá vai aqueles que não conseguiram ir para o céu. Mas tanto o céu quanto o inferno, independentemente do estado geográfico, ele é aqui e agora. Jesus disse isso bem claro quando ele conta a passagem, está lá nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tinha um homem que viveu a vida toda no caminho errado. Um dia que ele resolveu cair a ficha e mudar, ele morreu, foi para o céu. Está lá na Bíblia.
E existia um outro que estava sempre na igreja, o padre, sempre rezando. Mas teve um dia que ele caiu, aquele minuto de bobeira. Um negocinho de Foi nada. pro inferno. Então, o céu e o inferno, a gente conquista ele hoje. Eu falava isso na missa agora. Hoje é dia 1º de outubro, e dia 29 foi dia do São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Verdade. 3 arcanjos. E a gente pensa, eu falava lá, São Miguel é o protetor contra o maligno, contra o mal. A gente que tem essa visão que o capeta é aquele chifrudo, aquela figura da idade medieval, né? Que é ali até uma arte, embora uma arte de bom gosto, né? Mas o mal ele é personificado nas pessoas, nas atitudes das pessoas, nas ideologias. Então hoje o mal está aí. E não adianta só São Miguel lutar para vencer o mal, nós também. Ele é anjo junto com a gente. Vamos juntar as forças para vencer tudo aquilo que é ruim. Tá entendendo? Uhum. O mal é essa realidade real dos dias de hoje. Ela não é virtual, ela também faz o mal virtual, existe o mal virtual hoje, mas o mal virtual a gente consegue, já que está no celular, consegue estar na justiça e conseguir os direitos lá, né? São Gabriel é o anunciador da Boa Nova. O anúncio dele mudou a história da humanidade. Sim. Né? E ele veio falar de coisa boa, de transformação. E isso é para nós também. Eu não posso deixar só para São Gabriel falar coisas boas. No mundo de tantas fake news, de tantas notícias ruins, meus lábios têm que proferir palavras no dia a dia que sejam, né, edificantes, que constroem. A ação do anjo Gabriel não pode ser... eu não posso limitar na minha ação no anjo, porque senão é só ele fazendo a parte dele e eu. Uhum. É a mesma coisa com o Rafael, que Deus cura. Né? Esse arcanjo ajudou Tobias lá com o pai dele. Né? E hoje tem muitas... Nós estamos na pandemia, gente. Estamos usando máscara. Você que está aí, ó, ainda é hora de usar máscara. Não dá na hora de deixar as máscaras de lado, não. Precisamos... Dá uma indireta pra gente isso? Bom, eu creio que vocês dois devem ter já tomado as 2 doses, já deve estar com um mês de né? Já fizeram o teste imunológico, deu 99%. Creio que vocês já estão conscientes disso, né? Tá ótimo. Fizeram o teste também aqui agora, né? Antes de fazer o programa, evidentemente. O Dan já gastou de teste? Nossa menina, senhora, é meu salário. Estão pecando, ó, estão mentindo. Então, Deus cura. Rafael está aí. Nós estamos na pandemia. Muita gente precisando ser curada fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Você tem um bocado de mente aí para colocar. Uhum. E são curas que não saem numa mágica de cartola. Você não tira do coelho esse remédio, da cartola, como você tira o coelho esse remédio. Não tira. Então, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ajudar a curar a mim e ser também um instrumento de cura para outras pessoas. Nós vivemos num mundo de famílias muito doentes. Famílias completamente... assim, que sofrem mais se tivesse uma doença física, tipo um câncer, por exemplo. Não se compara essa doença com... Mas tem gente que está sofrendo igual. Uhum. Só não tem a doença, mas todas as dificuldades que uma família enfrenta com o doente, especialmente em estado terminal, tem famílias aí passando por isso sem necessidade alguma, sem motivo forte para tal. Está entendendo? Uhum. Então, um ajuda a vencer o mal, eu tenho que fazer minha parte. O outro anuncia boa nova, eu tenho que fazer minha parte. O outro cura, eu tenho que fazer minha parte. Jesus não veio salvar somente ele. Ele veio para salvar todo mundo, mas todo mundo que tinha vontade de querer ser salvo. Tanto é que tem outra passagem bíblica, que também estão nos 4 evangelhos, que ele vai perguntar para os apóstolos, vocês também vão querer ir embora? Já que essa palavra é dura, vocês querem ficar comigo ou querem ir embora?
Tá entendendo? O senhor falando da época de Jesus Cristo, aqui na Terra. Se ele voltasse hoje, como o senhor acha que seria? Muito doido, sabia? Qual o risco Muito dele já estar doido. aqui e a gente tá dando bobeira? Não, acho que ele não veio de passagem, não, tá ligado? Ah. Creio eu que a segunda vinda dele, Vai ser... se ele fosse usar os recursos para evangelização, coisa que eu acredito que não seria, porque nós já fomos evangelizados. Estamos sendo constantemente reevangelizados. E é necessário, o Papa Francisco diz, de anunciar novamente o evangelho para quem já foi batizado. Salve, salve, Chicão. Tá entendendo? Então ele não vai vir para fazer de novo, dar o sermão da montanha, para fazer a multiplicação dos pães, curar. Não, isso ele já fez. A segunda vinda, segundo a Bíblia, ele vai vir para levar quem vai e deixar quem fica. Vai chegar e falar assim, vambora, tchau. Não, esse vai ser São Pedro. Aí tem outras Ah, instâncias. eu gosto de né? São Pedro. Eu gosto muito de São Porque Pedro. na primeira vez de Jesus aqui, ele não veio para julgar, apontar, ele acolheu, andou com as prostitutas e tal. Se ele não viesse para levar, se ele, em vez de ter voltado naquela época, fosse agora, você acha que seria mais ou menos assim? Ele ia andar com os pecadores, tentando converter? Claro, você já respondeu. Porque a primeira vinda dele foi para isso. Se ele não tivesse vindo, não existiria nós como igreja. Sabe-se lá o que nós seríamos. Mas certamente seríamos pessoas, como tem outras religiões antigas iguais a nós, que acreditariam num Deus. Pelo menos isso. Ele é a prova de que Deus existe porque ele se encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós não saberíamos como é, mas certamente se ele viesse hoje, se fosse a primeira vez, ele iria usar os recursos que nós temos. Ele não ia ficar só andando para lá e para cá, coitado. Ele ia sentado como nós estamos sentando, ele ia usar a tecnologia que nós temos, ele ia usar outros recursos. Ele ia ser midiático. Nesses recursos, se ele tivesse aqui usando todas essas formas, você acha que alguma igreja não aceitaria? E será que nós teríamos igrejas? Boa. De repente nós teríamos reuniões, como os índios fazem para louvar, para chamar a chuva. É uma reza, mas eles não são igreja. Os nômades, eles também fazem isso. Eles se reúnem para contar a história. Tanto é que a religião nossa, né, o islamismo e o judaísmo vieram de contos históricos. Nós estamos aqui sentados usando recursos. Sim. Eles, na época, sentavam e conversavam, como até 1970, 1980... ou ainda é hoje em algumas práticas de fazenda, né? Sentar na beira da fogueira, de contar caos, e aí você lembra de um caos, depois você passa esse caos para outro. É a chamada tradição. Né? Antes da Bíblia ser escrita, ela foi conversada, ela foi contada de boca a boca, até chegar um grupo de pessoas resolver colocar isso na tecnologia da época, que era pergaminho ou couro, né? Então, eu acho legal, por exemplo, quando a gente vai para a beira de rio, por exemplo, a gente está vivendo um passado. Nós não estamos usando celulares, nós estamos contando casos, nós estamos inventando histórias. Que é mentira, no caso, né? Nem sempre. História de pescador é fake news. Não, nem sempre. Mas a Bíblia porque quem conta um conto aumenta um ponto. O senhor acha que pode ter acontecido isso na Bíblia? Na Bíblia. Bom, foi feita uma seleção muito séria. Muito séria. Tanto é que aqueles os chamados apócrifos, são textos que falam de Deus, falam de Jesus, mas não tem nexo, assim, não tá... A tradição, sabe, a tradição, essa turma do boca a boca não confirmou. Seria mais ou menos assim, entendeu? Não tem um fundo de verdade verdadeiro. Porque a gente pode juntar aqui agora e escrever um texto. Pode. Querer agregar ele em alguma outra coisa. Espera aí, onde vocês arrumaram isso? Quem contou isso? Quem confirma isso? Quem garante que isso é a verdade, entendeu? Porque dentro dessas questões da Bíblia, da tradução,
existe algumas interpretações diferentes. Então, Sim. quando Michelangelo foi retratar Moisés, quando ele estava descendo do céu, eu não lembro a palavra que tinha lá que eles foram traduzir. Michelangelo colocou Moisés com chifres. Era para retratar que ele desceu com o olho todo brilhante. Vamos usar com a palavra brilhante. Eles traduziram errado, colocar chifre em Moisés. Olha aí. A obra de Michelangelo. Um brilho vira um chifre. Tá vendo? Traição às vezes é um chifre. Tá vendo? Não é? E aí surge Quem traiu essas Jesus foi questões. Judas, não foi Moisés. O senhor acha que existe se perder algumas coisas ao longo do tempo? E também a questão que o senhor falou de enxergar a Bíblia com os olhos de hoje, por exemplo. Lá em Levítico falava que é proibido comer camarão. Na época lá, que eu estava... Porque o Onde camarão... você viu isso, amigo? Levítico falava isso. Camarão? Camarão, lagosta. Ali perto falava que a Bíblia colocava que era errado um homem dormir com outro homem. Ali próximo falava que era proibido comer camarão. O senhor acha que tem que ter uma Eu tô preocupado com esse interpretação... negócio do camarão. Eu vou colocar aí. Eu vou colocar. Me foge a memória agora, porque... Menino, O que mas até acontece? eu tô chocado. Pesquisa aí. Eu não vou fazer Aí, isso. por exemplo, o senhor acha que existe uma visão diferente para olhar naquela época? Porque vamos supor, lá o camarão, para ser transportado de um lugar para outro, não tinha conserva, ele se perdia, pegava doença. Você acha que era mais ou menos por aí? Você tá... Faz todo sentido. ué. Não, é sério Tanto isso, é que, velho. Eu não tanto tô é que até abusando. hoje algumas pessoas não podem comer camarão, porque elas ficam empoladas. Umas travam, as traqueias ficam travadas e Mas morrem. isso aí é com muita comida, gente. É sério, porque lá na Bíblia falava Não isso. sei se tem o camarão e a lagosta aí. Não, eu lembro desse Gente, trem, eu vou tô Porque colocar. se fosse hoje também é difícil comer, porque é muito caro. Complicadíssimo. Então, tipo assim, o senhor acha que hoje a gente pode tentar interpretar a Bíblia em alguns trechos de uma forma diferente, olhando com os olhos de 2021? Não 2021, não com os meus olhos. É colocar a pergunta para Jesus Cristo, entendeu? Como é que Jesus agiria? Uhum. Qual que seria a atitude dele? Aí a gente vê Jesus acolhendo. Acolhendo quer dizer que eu concordo com o que você faz. E ele deixa bem claro isso. O pecador, eu quero que ele venha comigo e se converta. Mas o pecado não. Eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Seria mais ou menos isso. Então eu também não posso querer colocar um Jesus chocolate. Um Jesus que fala amém para tudo. Porque na Bíblia, Jesus não falou amém para tudo. Esse dia a gente estava até conversando isso, né? Sim. Do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O Antigo era um Deus mais rígido. Eu consigo ler o Antigo Testamento e conseguir não enxergar um Deus carrasco. Um Deus que está lá sentado no seu trono poderoso e mandando ar na minha cabeça se eu fizer alguma coisa errada. Exatamente, foi exatamente isso que foi a nossa conversa, né? Do Pedro falando que é de um Deus diferente. Aí eu falei, não, eu acho o seguinte, ali no Antigo, ele estava lá, Moisés estava chamando o pessoal, o cara abrindo o mar e o povo não estava acreditando. Então eu acho que ali ele era um pouco mais rigoroso, vamos dizer assim. Não, Eu já Ou vejo não? no aspecto de como as pessoas desenhavam ele. É esse o aspecto que eu vejo. A maneira como desenhava poderia transparecer dessa forma. A questão é como eu queria usar, mas para que eu queria usar esse tipo de Deus? Qual que é o contexto e o pretexto para isso, entendeu? Porque eu posso pôr na Bíblia o que eu quiser. De fundamento lá. Tanto é que muitas igrejas hoje, infelizmente, com adeptos, fazem cada barbárie com a Bíblia. Fazem a Bíblia falar coisas que não estão lá. E como ela é um livro de muitos livros, algumas pessoas preguiçosas ainda de ler, não vão atrás. Entendeu? Essa questão que a gente pega ali é da ruptura que a igreja foi tendo. A gente começa ali com a ortodoxa, que seguiu um outro caminho, questão do Império Romano, depois vem o protestantismo. Como o senhor vê isso? Porque a gente, às vezes, o senhor como católico olha com outro olhar. E como o senhor enxerga o evangélico que fala, lá na igreja católica eles ficam adorando imagens. Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro que até hoje esse discurso ele é fraco.
A própria Bíblia já põe no chão esse tipo de argumento, né? Que a gente adora imagem. As rupturas que nós tivemos na igreja nossa, elas vieram numa época que a igreja estava meia fora de rota, no sentido assim de homens, né? Porque ela é santa e pecadores. Alguns homens que entraram na igreja, muitas vezes não fizeram o seu papel direitinho. Mas também tem outros homens que vieram para ajudar e até hoje nós somos o que somos por causa deles. Então não tem essa questão aí. Os evangélicos hoje, aqui em Vianópolis, eu tenho um trato muito bom com os pastores que têm a proximidade. Né? A gente tem um respeito, a gente conversa, a gente se respeita um trabalho do outro. Graças a Deus aqui a gente não tem dificuldade com o trato com os irmãos evangélicos, nem com os espíritas, nem com os maçons. Tanto é que a Igreja Católica e os maçons fundaram a PAI. Sim. Então, é uma palavra bonita que ainda hoje se faz muito forte e precisa se estar presente. É chamado ecumenismo. Ecumenismo é a gente ter o mesmo Deus, mas não precisamos ter a mesma panela para saboreá-lo. O mesmo tempero, entende? Então, assim, se o evangélico me respeita, também, isso é fato e notório, vou respeitá-lo. Agora, a partir do momento que a gente briga por causa de religião, isso acontece em algumas famílias, é ruim isso, sabe? Primeiro é falta de respeito, não com a religião, mas com a pessoa. E geralmente isso acontece quando alguém sai da nossa igreja, né? Aí já não quer que a mãe tenha mais um crucifixo, uma pulseirinha, não quer que o pai tenha mais um rosário lá no retrovisor do carro, né? Então, são casos, poucos, mas existem, e que fazem sofrer, né? Há algumas aí que, infelizmente, vêm de uma vida tão torta e da noite para o dia acharam Jesus. Aí só eles estão salvos. Bate no peito, meu Deus, meu Deus. Em Vianópolis tem algumas pessoas fraquinhas assim. E elas conseguem machucar pessoas simples, que é o vovô e a vovó, que é o papai e a mamãe. Essa turminha que já tem uma pandemia para tentar viver e ainda tem que aguentar esse tipo de atitude. Então esse tipo de evangélico aí, que é uma minoria, que não respeita nem a sua família, não consegue viver o ecumenismo dentro da sua família, então é doído a gente ver isso. Infelizmente existe. Alguém me partilhava semana passada um caso assim. Né? Não só cria um mal-estar, uma celeuma, mas cria divisão mesmo. Né? É chato. Mas o tempo, creio eu, que é a medida de todas as coisas. Né? Vai mostrar depois a verdade. Padre Sérgio, antes de falar, existe uma frase: religião e política não se discutem. Padre Sérgio, eu amo hoje história, estudar política, estudar política lá nos primórdios. E é impossível estudar política sem desvincular da Igreja Católica. É impossível. A Igreja Católica era uma instituição fortíssima que moldou todos os nossos costumes, moldou nossa política. A política também moldou algumas práticas da igreja. O que o senhor acha sobre isso quando alguém fala, não, política, religião, futebol não se discute? Bom, primeiro que é ruim, né? São coisas que a gente pode conversar. Discutir nem sempre, mas conversar. Podemos sim. A Igreja Católica, ela ajudou muito mesmo a política, tanto é que nasceu dentro dela. Sim. Os bons e os maus. Porque também nem todo mundo que está na igreja presta, né? Infelizmente tem isso. Mas, por exemplo, os colégios nossos, grandes pensadores, não só políticos, cientistas, nasceram nos nossos colégios. Você pega lá em Goiânia, por exemplo. Não em Goiânia, não, aqui em Silvânia. Vamos pegar lá o Colégio Salesiano, como também da Auxiliadora, dos padres e das freiras. Nós temos juízes, nós temos, né, promotores, engenheiros, arquitetos, né, políticos, padres que já passaram por ali, nasceram ali.
Se você pega lá em Goiânia o salesiano deles, lá também, o salesiano Dom Bosco, né, lá perto da Assembleia Legislativa, que é a casa da política estadual, ali nasceram, era uma briga lá com o Liceu. E o Liceu com outro colégio que também tinha a galerinha intelectual do estado de Goiás. Né? Então, no Brasil hoje, assim, esses políticos malandros que existem, eles são frutos não porque vieram da Igreja Católica, mas porque nós católicos, evangélicos, espíritas, etc., não soubemos, não entramos na política e com isso esse tipo de gente entrou. E o cardápio que estão nos oferecendo há muitos anos não são de pessoas boas para estarem lá. Estão aqueles que, né, aproveitaram os que não quiseram entrar. Sim. Se o senhor em algum momento largasse a batina, o senhor ingressaria na política? Bom, Nelson e Pedro, calma. Eu teria essa Relaxa, pergunta também. Bom, Aristóteles disse que um homem é eminentemente político, né? Mas, creio eu que não. Não? Hoje eu faço muito mais do que muitos políticos. Sim. Dentro de Vianópolis, um bocado de problemas passa por mim. Até antes de chegar no prefeito, por exemplo. E muitas vezes eu tenho que sentar com ele para levar algumas demandas, coisa que não tem nada a ver comigo. Nada a ver com a Igreja Católica. Nada. Mas tem a ver com o irmão que passa dificuldade, com o irmão que está passando com esse problema, aquele outro problema. A cidade precisa disso, a cidade precisa daquilo. Então, alguém tem que tomar um pouco a liderança da coisa, né? E a gente falando nessa questão lá atrás, Idade Média, de política e igreja estarem juntas. Quando o senhor chegou aqui, o senhor teve essa experiência de quase que, além do gestor da Igreja Católica, quase um gestor dentro da cidade. Não, eu fui. Quando eu cheguei aqui, tinha confusão na Igreja Católica. O prefeito estava sendo caçado. A Câmara de Vereadores, uma coisa difícil. Cada um querendo ser mais do que o outro na época. Não tinha promotor, não tinha juiz, não tinha delegado. Até brinca as pessoas. Tinha só o São José. Aliás, até o São José queria ir embora. Estava lá no trevo para pedir carona, foi embora. Então, eu cheguei na época do Vianópolis realmente assim, atrasado. Quando eu estava começando a enturmar com o Maurício vai embora. Que era o único que ficou, era eu e ele. Depois, ele foi embora. Eu cheguei em junho, ele foi embora em agosto, setembro, se me falha a memória. Então, foram 6 meses assim que era eu e a polícia. Claro que tinha os pastores também, né, na época aí. Mas falando um grande grupo, né? Então, é uma dificuldade. Mas respondendo ao Pedro, não, Pedro. Creio eu que hoje eu ajudo mais, inclusive usando a palavra certa no sentido positivo, né? A própria política e os políticos para ajudar. Entendeu? Eu faço o político entender que ele tem que ajudar, não porque ele quer ser reeleito ou quer ser eleito, não. Porque a política é para ajudar o outro, é o bem comum de todos. Mas assim, a candidata... Já ouviu isso? Já. A eleição passada já era para ter. Não na outra para enfrentar o IC na reeleição. Era. Falei, não vou. Não é. A igreja, primeiro que a Igreja Católica agora não permite mais. Se eu deixar de tempos ou temporariamente para poder me candidatar, ganhando ou não, depois eu volto, antigamente era permitido, agora não é não. Podia sair e voltar? Podia, agora acabou. Até que tem alguns padres que são deputados federais, estaduais, que têm só o título de padre, mas não são mais, não exercem mais e não voltarão a exercer. Da minha turma foi tentar ser prefeito na cidadezinha lá perto de Jataí. A galera colocou na cabeça dele que ele ia ser eleito, coitado. Largou, tomou uma ré, tadinho. E aí perdeu. E perdeu a batina. Perdeu a batina e perdeu também a cadeira do Executivo Municipal. Ficou chupando dedo. E, coitado, entrou numa deprê daquelas grandes. Então, ele não soube fazer a SESI, foi na onda.
literalmente caiu de patinho na tramóia da galera. Entra no assunto de política. O senhor acha hoje, primeiro, que não pode a igreja ter um partido, alguma coisa do tipo, mas a importância de políticos levantarem a bandeira do catolicismo, do cristianismo, porque hoje, a gente falando da volta de Jesus Cristo, lá na palavra fala que voltará quando todos souberem da existência de Jesus Cristo, tal. Pedro. Aí vem o Esse STF. rapaz vai ter que ler de novo essa Bíblia ou passar essa Bíblia dele para nós. Nós estamos lendo a Bíblia errada. Que todos serão conhecer. Você está colocando aí os livros que não estão lá, mas... Você vai ver. E aí vem o STF e proíbe a Igreja Católica de levar a palavra de Deus dentro de tribos indígenas. O senhor acha que existe hoje uma corrente política que tenta afastar o ser humano de Jesus Cristo? Sempre teve, Nelson e Pedro, sempre. O mal sempre existiu, e existe, e existirá. Mais uma vez, ele não é aquela personificação, né, assustadora dos quadros e pinturas e filmes de terror. Pelo contrário. Se vocês lembram, quem não assistiu, assista lá O Advogado do Diabo. Não sei se vocês assistiram esse filme, não é da época de vocês, mas vale a pena assistir. Al Pacino e o Keanu Reeves, né? O diabo no filme, ele vem sorrateiramente. Ele vem, sabe, na delicadeza. Ele tenta de todas as formas levar o cara pro inferno. E ele não consegue. O rapaz, depois, não vou passar aqui o spoiler, mas assim, no final, praticamente, ele vai pegar outro ponto fraco do ser humano, que é a vaidade. Então, o mal sempre existiu, existe. E existem pessoas que querem o mal dos outros. E existem pessoas que estão trabalhando para isso. Quem é contra o evangélico ou católico entrar numa tribo indígena? Nós temos alguns fatores para levar em consideração. Primeiro, nós nunca vamos desrespeitando o que já existe lá. Nós nunca vamos para falar que o Deus do sol deles é o Deus de Jesus Cristo. Esse estupro religioso, isso aí, hoje não existe mais. Uhum. Esse tipo de... O que fizeram foi um pouco isso, sabe? Tentaram colocar alguns americanos, e também a galera que veio aí de outros países, aproveitaram uma brecha e cometeram algumas barbáries. Aí está por detrás não só a evangelização, mas por detrás está o remédio, está as receitas, está o minério, está o ouro. Está entendendo? O evangelizar foi só o carro-chefe de entrada, mas por detrás tinha todos outros fatores. Tanto é que nós temos patentes de alguns produtos que são nativos da floresta amazônica e não são do Brasil. Uhum. Não pertencem ao Brasil, ao povo brasileiro. São patenteados de outros países. Então, eles pegaram um pouco isso, né? A segunda coisa, creio eu, perguntaram se os índios queriam ou não queriam. Eles foram ouvidos. E outra coisa, os índios, quem são os índios? O qual fala assim, Padre Sérgio, o povo está falando. Eu falo, mas peraí, quem é o povo? O povo pode ser muita gente boa, pode ser muita gente que não presta, ou pode ser gente interesseira. Então, consultaram os índios, né? Agora, isso não está definido ainda, né? Foi só na caneta de um iluminado. Uhum. Ele não é o conjunto do colegiado do Supremo. Uhum. E isso ainda vai render. Primeiro que nós não entramos na briga também. Daqui a pouco a gente entra. Porque quando a gente volta lá no passado, como por exemplo, Portugal era extremamente ligado à Igreja Católica. Quando veio a coroa para cá, vieram junto com as primeiras embarcações os jesuítas, que foi um avanço gigantesco na educação dos índios. Aquelas tribos que aceitaram, os jesuítas vieram e em anos, que na Europa durou, 100 anos, eles reduziram com esses jesuítas aqui a educação desses índios em pouco tempo.
Então a igreja tinha esse papel de levar a informação, de evangelizar. O senhor acha que cortando isso aí já está fora da linha? O Estado já vem cortando isso faz tempo. Tanto é que o colégio ali de Silvânia fechou. Uhum. Porque se nós temos uma sociedade que precisa de educação, mas não tem uma educação de qualidade, aí entra a questão financeira. Não tem mais dinheiro para pagar colégio para o filho. Leva ele para o particular, para o público. Aí o particular a tendência é morrer, é fechar. Aí tentamos fazer várias vezes, foram feitos esses contratos com os colégios católicos evangélicos, colégios religiosos com o Estado. O Estado entra com a parte que lhe compete, que são mão de obra, manutenção, né? O colégio cobra uma taxa, não, né, um valor quase que simbólico para outras coisas, para melhorar outras coisas que não vai ser do Estado. Um laboratório de ciência, por exemplo. Né? Porque eu falo isso... Então, o Estado cortou tudo isso, Nelson. Nós temos colégios em Goiânia que fecharam. Colégios religiosos tradicionais. E aqueles casarões gigantes, você vai aqui... O auxiliador ainda não. Uhum. Mas assim que o Estado começar a cortar, vai acontecer o que aconteceu com o de cima. Vai fechar, vai virar um casarão abandonado. Em Goiânia tem colégios que faliram. Colégios católicos, evangélicos. Não falei por causa do dinheiro. Falei porque as pessoas estão pobres. Uhum. No sentido de... Não é prioridade colocar um filho no colégio particular. Tem outras prioridades no momento. E também melhorando a escola estadual, municipal. Também tem que reconhecer um pouco isso. Dessa questão eu falo em relação, por exemplo, à PUC, que é a Universidade Católica. Ela é católica. Ali dentro, o senhor acha que o cristianismo está ali dentro? Bom, eu não estou lá já tem anos. Não posso te dar essa resposta. Porque eu acho que não. Mas aí, Nelson, vou te falar uma coisa. Existe, no meu ponto de vista, como pastor, posso dizer o seguinte. Onde tem dinheiro e poder, se não tiver Deus, aí o trem fica feio mesmo. Mas a PUC, ela tem uma instituição acima dela que chama Sociedade Goiana de Cultura, que é a mantenedora da PUC. E essa Sociedade Goiana de Cultura, ultimamente, tem batido feroz em alguns profissionais concursados, que se acham... É o famoso... eu não sou muito fã de concurso público, porque o trauma que nós temos com funcionário público, na sua grande maioria, a gente tem que rever isso também. Sim. Então, se no particular é igual ao público, se eu tenho um funcionário concursado que eu não posso mandar embora, o Fé das Unhas não faz o que tem que ser feito. Recebe todo mês. Hashtag fica em casa. No privado é a mesma coisa. Existe um sindicato de professores lá, feroz. Mas foi mandado embora alguns. Né? E precisam. Precisa. Quando ela passou a ser PUC, aí o negócio mudou de figura. Porque antes era só o CG, né? Universidade Católica de Goiás. Agora não. Aí muda toda a estrutura, meu camarada. Aí a coisa tem um norte, mas ainda tem pessoas lá dentro. E tem pessoas que têm dinheiro que estão lá dentro. E onde tem pessoas, qual é o risco de... Nem todo mundo, né? Quero perguntar, o senhor já foi para Roma? Já estudei em Roma 4 meses. Sério? Conta um pouquinho como é que é lá. Roma cheira história. Não, eu sou louco. Não adianta ir para lá achando que você vai ver o que você vê em Paris. Né? É diferente. Paris você vai ver beleza, você vai ver, como dizem, a terra do amor, né? Não só Paris, mas a França em si. Mas Roma, a Itália não é Roma. Roma é... Tanto é que o italiano de Roma não é o italiano
da Itália. É um italiano diferente. Já tem aí muitas outras culturas, né? Uma cidade hoje eu acho que ela está com quase 4 milhões de habitantes e deve ter quase 4 milhões de idade também. Mas ela cheira história. É bom você ter um mapa, é bom você conhecer um pouco, não só a história religiosa, né, o que acontece na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, mas também não só com o Império Romano, você tem que casar as coisas. Cheira história. As aulas eram de segunda a sexta, então sábado de manhã eu pegava a mochilinha, mapinha, coquinha, guaraná, água, barra de cereal, bora andar. E como é fácil o acesso de trens e ônibus, metrô, então você gira rapidão. E essas aulas, que idioma que era? Espanhol. Era porque não é só para brasileiros, era sobre missão, ser missionários. A missão na Igreja Católica no nosso país, no nosso continente, né? A sul latino-americana, gente do México também. Todo padre tem que passar esses 4 meses de estudo lá? Nunca. Tomara que se fosse. Eu aproveitei uma brecha e entrei na jogada aí. O curso eu consegui de graça, passagem também. Era só para passear que tinha que ter o dinheirinho. O senhor acha que agora, em relação, na época do senhor, tem mais jovens querendo ser padre? Bom, nunca vai faltar, Nelson. Não posso falar que tem mais. Mas a vocação sempre existe. Nós estamos com 2 aqui tentando fazê-los a dar esse passo que eu dei, entendeu? De ir lá participar e ver o que é, ver se eles se encaixam mais ou menos nisso. Como já foram alguns daqui comigo. O Alexandre, como é que chama? De Nailton, não. Ele é lá de Santa Rita, hoje ele está morando lá em Uberaba, para a memória, não, o Pato de Minas. Quem mais foi daqui? O Clésio. Então, esses já passaram lá, né? E vem cá, dentro dessa questão de espiritualidade, religião, teria alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer para a gente? Sim. Claro que tem, sempre tem. Para vocês dois. Domingo que vem, vocês estarão na missa? Acredito que sim. Essa semana que a gente estava viajando, aí matou a missa de domingo. Mas acredito que no próximo estaremos. Tem que confessar, hein? Não pode faltar Pedro. Não estarei. Aí, ó. Você acha que o cristão ali, que não vai na missa, Deus fala assim... Bom, se Jesus falou que é para fazer isso em memória de mim, deve ter um significado, né, meu chapa? É verdade. Eu não estou brincando de celebrar a missa, não. A missa é sempre uma única missa. Existia numa sacristia de uma igreja uma frase, aqui eu termino, que o padre escreveu e colocou lá para ele. Reze essa missa como se fosse a sua primeira missa. Reze essa missa como se fosse a sua única missa. E reze essa missa como se fosse a sua última missa. Então, por aí que a gente vai. Quanto tempo de vídeo? Quase 1h30. E eu só ia ficar 40 minutos. Tá vendo? É porque gostou do negócio. Semana que vem a gente está de volta com um novo convidado. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal do YouTube. Estamos crescendo. Semana que vem, vídeo novo. E tá vendo novidade por aí. Tá vendo novidade. Estamos estudando novidades para vocês. Padre Sérgio, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, por aceitar vir aqui neste novo formato, como o senhor disse. A gente fica muito grato pela presença do senhor aqui. E volte quando quiser. Se quiser patrocinar nós também, tamo aí. Tá bom. Obrigado. Pessoal, episódio 00 quanto, amigos? 006 com Padre Sérgio. Valeu a todos. Ainda bem que é 006, não é 666, né? Exatamente.